Você já teve a sensação de que Deus te abandonou? Aquele silêncio que ecoa na alma, como se o céu tivesse se fechado e as orações batessem no teto e voltassem vazias? Pois é justamente aí que mora um dos maiores mistérios da fé. Porque quando você para de sentir a presença de Deus, é porque Ele mudou a forma de te guiar. E se você entender o que isso significa, nunca mais verá o silêncio de Deus da mesma maneira. Muita gente confunde ausência com abandono. Mas o que parece ausência, muitas vezes é transição. Deus não deixou de falar com você, Ele apenas mudou o idioma. Antes, Ele te guiava pela emoção, pela experiência sensível da presença. Agora, Ele quer te ensinar a andar pela fé, e não pelo que você sente. Esse é o momento em que Ele tira as rodinhas espirituais e te convida a caminhar com maturidade. Imagine um pai que ensina o filho a andar de bicicleta. No começo, ele segura firme, está perto, visível. Mas quando solta, o filho sente medo, pensa que foi deixado, só que não foi. Ele ainda está ali, observando, torcendo, guiando à distância. O que mudou foi o método, não o amor. Deus faz o mesmo. Ele se cala para que você aprenda a ouvir o que só o silêncio revela. Ele se esconde para que a sua fé veja o que os olhos não enxergam. O vazio que você sente não é castigo, é treinamento. Ele está te ensinando a reconhecer a presença dele, mesmo quando parece não haver nenhuma. E é exatamente aqui que muitos desistem, porque confundem maturidade espiritual com afastamento divino. Mas o que se perde em sensação se ganha em profundidade. E se você permanecer firme nesse momento de silêncio, algo dentro de você vai despertar. Algo que jamais nasceria se Deus ainda te segurasse pela mão como antes. Talvez você esteja se perguntando, mas por que Deus mudaria a forma de me guiar justo agora, quando eu mais preciso dele? É porque Ele sabe que a fé que só funciona quando há sinais nunca sobreviverá ao deserto. E o deserto é o lugar onde Ele forma guerreiros, não turistas espirituais. Quando Ele se cala, é porque está te chamando para um nível de confiança onde o sentir não é mais o fundamento. É nesse estágio que Ele começa a falar através de outros meios, através de situações, pessoas, perdas, esperas. Às vezes, Deus responde em forma de porta fechada, e o não dele é a prova de que Ele ainda está te guiando. O problema é que estamos acostumados com a presença que conforta e não com a presença que transforma. O fato de você não sentir mais a mesma emoção ao orar, ao louvar ou ao buscar não significa que Deus se foi. Significa que Ele te amadureceu, que agora você é capaz de andar sem precisar sentir. Porque fé de verdade não depende de estímulo emocional, depende de convicção. Quando você entende isso, percebe que o silêncio de Deus não é o fim do relacionamento, mas o início da confiança. E cada vez que você continuar acreditando, mesmo sem sentir nada, está dizendo ao céu, eu ainda confio. E é isso que muda tudo. É isso que move montanhas. Comente aí, mesmo sem sentir, eu ainda confio. Essa frase é o seu sinal de fé. E quem a escrever nos comentários vai declarar publicamente que está pronto para seguir, mesmo no silêncio. Há momentos em que Deus parece tirar tudo o que te dava segurança. Amizades, oportunidades, caminhos que antes pareciam abençoados. E você se pergunta, por quê? A resposta pode doer, mas é libertadora, porque Ele sabe que enquanto você depender do que vê, nunca vai aprender a confiar no invisível. O que Ele tira hoje é exatamente o que te impedia de crescer. Talvez você ainda esteja preso ao tempo em que sentia arrepios na oração ou chorava toda vez que louvava. Mas Deus quer te mostrar que a fé verdadeira é muito mais profunda do que isso. É o tipo de fé que continua mesmo quando as lágrimas secam e o coração parece frio. É quando a fé deixa de ser emoção e se torna decisão. Quando Deus muda a forma de te guiar, Ele também muda o tipo de resposta que você recebe. Antes Ele te mostrava o caminho. Agora Ele quer que você aprenda a dar o primeiro passo, mesmo sem ver o chão. E é nesse passo no escuro que a luz volta a brilhar. Não fora, mas dentro de você. É assim que Ele te amadurece, tirando os apoios externos para que você descubra a força
mudança interna. O que parecia perda era, na verdade, lapidação. Ele está moldando em você uma fé inquebrável, aquela que não depende de sentir, mas de saber. E talvez, apenas talvez, o silêncio que te incomoda hoje seja a maior prova de que ele ainda está ali, te preparando para um propósito que exige uma versão sua mais forte, mais inteira, mais confiante. Você já reparou que o silêncio de Deus costuma vir logo depois de um período em que tudo parecia estar dando certo? Como se de repente o céu se fechasse. Isso acontece porque ele sabe que o ser humano tende a confundir bênção com presença. E quando ele quer que você o conheça de verdade, ele precisa quebrar essa associação. Ele te leva para o silêncio para que você aprenda a ouvir o que só o Espírito capta. Nesse silêncio, muitas pessoas se desesperam. Acham que perderam o favor divino, que suas orações foram rejeitadas. Mas o que realmente está acontecendo é um realinhamento. Deus muda o modo de agir quando está te levando a um novo nível. E quanto maior o destino, mais silencioso é o processo. O que você chama de ausência é, na verdade, a presença disfarçada de teste. É o momento em que ele observa se você confia mais nas promessas do que nas emoções. Porque a fé que sobrevive ao silêncio é a que está pronta para ver o invisível. E é aqui que muitos voltam atrás, tentam reviver o passado, buscar o mesmo sentimento de antes. Mas Deus não quer te levar de volta, Ele quer te levar além. A fé antiga não serve para a nova estação. A antiga forma de sentir já não sustenta o novo propósito. Se você está nesse exato ponto, onde tudo parece parado e Deus parece distante, não fuja. É nesse espaço entre o que foi e o que virá que Ele está te reprogramando. Algo está sendo gerado no invisível, e quando vier a luz, você vai entender o porquê de cada silêncio, cada espera e cada ausência. Quando você para de sentir a presença de Deus, sua primeira reação é procurar onde errou. É humano. Tentamos encontrar culpa em algo, uma oração esquecida, um pecado antigo, uma distração qualquer. Mas e se o problema não for erro, e sim evolução? E se o que parece distância for, na verdade, um convite para enxergar Deus de um modo que você nunca viu antes? A fé cresce no desconforto. Quando tudo está claro, não há espaço para confiança, há apenas certeza. Mas quando Deus muda a forma de te guiar, Ele te lança em zonas onde a razão não alcança. E é nesse ponto que você descobre que fé não é sentir que Deus está contigo. É saber que Ele está, mesmo quando tudo parece o contrário. Pense em Abraão. Deus o mandou sair da sua terra sem dizer para onde iria. Nenhum mapa, nenhum sinal, nenhuma emoção, apenas uma voz, uma direção e o silêncio. Esse tipo de fé é o que Ele está formando em você agora. A fé que caminha mesmo sem chão visível. O que Deus está fazendo nesse tempo é tirar o peso das emoções e colocar o peso da confiança. Ele quer que você pare de buscar evidências da presença e comece a reconhecer o propósito no processo. Porque nem todo silêncio é vazio. Às vezes é estratégia e há algo prestes a mudar. Porque todo deserto tem um fim e toda ausência tem uma explicação. O silêncio que agora te inquieta, amanhã será o testemunho que vai edificar outros. Você só precisa ficar, só mais um pouco. Deus não se distancia para te punir. Ele muda de posição para que você aprenda a enxergar de outro ângulo. É como se Ele dissesse: agora é você quem precisa dar o passo. O que antes era guiado por emoção, agora é guiado por discernimento. O que antes vinha com sinais, agora vem com sabedoria. É o estágio da maturidade espiritual. E talvez, nesse momento, você esteja sendo guiado sem perceber. Uma conversa que te toca, uma porta que se fecha, uma decisão que parece confusa, tudo isso pode ser a nova linguagem de Deus na sua vida. Ele fala em código, e o código só se decifra no silêncio. Mas há algo que quase ninguém te conta. Quando Deus muda o modo de agir, Ele também muda o modo de se revelar. Ele não está mais fora de você, Ele está dentro. E é por isso que a presença parece ter desaparecido. Porque agora ela vive em forma de convicção e não de sensação.
Essa transição é desconfortável, mas essencial. É nela que a fé deixa de ser dependente e se torna autêntica. Deus quer que você o busque não por necessidade, mas por amor. Não porque sente, mas porque crê. É nesse ponto que a fé se torna plena. E se você está ouvindo isso agora, talvez não seja coincidência. Talvez seja exatamente o sinal que você pediu a Deus para entender o que está acontecendo com você. Talvez Ele tenha te trazido aqui só para dizer: eu ainda estou te guiando, só mudei o caminho. Há um ponto na caminhada espiritual em que Deus parece desaparecer, e o que resta é apenas o eco da fé. É quando você ora e não sente nada, busca e não encontra nada, chora e o céu parece mudo. Esse é o estágio da travessia, e todo aquele que atravessa o deserto descobre: Deus não se perdeu, Ele apenas mudou o formato da presença. O que parecia abandono era, na verdade, transição, porque antes você dependia da presença sensorial, e agora Ele te conduz pela presença interior. Ele quer que a sua fé amadureça até o ponto de você não precisar mais sentir para continuar crendo. É nesse ponto que nascem os grandes testemunhos e as grandes mudanças. Às vezes, Deus te esconde para que o inimigo não te ache. Às vezes, Ele silencia para que você aprenda a ouvir o som do seu próprio espírito. E em outras vezes, Ele apenas muda a frequência, porque o que funcionava no início da jornada já não serve para o novo destino que Ele preparou para você. Essa mudança dói. Você tenta reviver a mesma conexão, repetir os mesmos hábitos, voltar ao mesmo fogo, mas nada acontece. E é aí que você percebe: Deus não quer que você volte ao início, Ele quer que você suba de nível. Ele não está mais onde você o conheceu, está no lugar para onde você precisa ir. E quando você entende isso, o desespero dá lugar à confiança, porque você percebe que o silêncio não é um castigo, é um portal. E do outro lado desse portal há algo que ainda não foi revelado, algo que só se manifesta quando você aprende a permanecer, mesmo sem respostas. Deus não te chama para sentir, Ele te chama para permanecer. E permanecer, quando nada faz sentido, é a prova mais pura de amor que alguém pode oferecer ao Criador. É nesse lugar de entrega, onde a alma se cala e o coração apenas espera, que a voz de Deus volta a ecoar. Não em palavras, mas em paz. Paz é o novo idioma de Deus. Quando Ele para de te emocionar, Ele começa a te estabilizar. E é nesse equilíbrio que você percebe que amadurecer espiritualmente não é perder a sensibilidade, é aprender a discernir o que realmente vem dele. A presença muda, mas a essência continua a mesma. E aqui está o segredo que poucos entendem. Quando Deus muda a forma de te guiar, Ele está te preparando para guiar outros. O silêncio que hoje te dói será o mapa que ajudará outras pessoas a encontrarem o caminho. Ele não desperdiça dor. Cada ausência sentida hoje se transforma em direção amanhã. Mas há algo que Ele ainda não te revelou completamente. Algo que só se entende quando você olha para trás e vê que até os períodos mais sombrios tinham propósito. Você ainda não entende, mas logo vai entender. Porque tudo o que pareceu perda era parte de um alinhamento perfeito que só o tempo será capaz de mostrar. E quando isso acontecer, quando você finalmente enxergar o plano completo, você vai perceber que nunca esteve só. Que cada silêncio foi uma semente plantada no invisível e que agora começa a florescer dentro de você. A distância que você sente hoje pode ser o maior ato de amor de Deus, porque se Ele ainda te mantivesse onde você estava, você nunca descobriria o quanto já é capaz de caminhar sozinho. O amor dele não é o de um pai super protetor, mas o de um pai sábio, que sabe quando é hora de soltar a mão, sem deixar de estar por perto. Ele confia em você, mais do que você imagina. É por isso que, às vezes, Deus se cala quando você ora, não porque não ouviu, mas porque já te ensinou o que fazer. Ele te deu discernimento, maturidade e sensibilidade
espiritual suficientes para tomar decisões com base naquilo que já plantou dentro de você. O silêncio, nesse caso, não é ausência, é confiança, e quando ele confia, ele se afasta da vista para que você aprenda a andar pela fé. O mesmo Deus que antes falava em voz alta, agora fala nas entrelinhas. E você só o percebe quando para de buscar um sinal externo e começa a prestar atenção ao que acontece dentro de si. É ali, no íntimo, que ele continua a te guiar. Mas há algo profundo nesse tipo de condução. Deus não quer apenas que você o ouça. Ele quer que você se torne parecido com ele, que o seu coração reflita o dele. E isso só acontece quando o ruído emocional é substituído pela quietude da fé. É aí que nasce o discernimento. E é aí que você começa a entender o propósito do silêncio. Então, se você está nesse tempo de ausência, não se revolte, não se culpe. Apenas permaneça, porque o que parece distância, na verdade, é o estágio final antes da revelação. E quando ela vier, tudo o que você viveu vai fazer sentido. Quando Deus muda a forma de te guiar, Ele também muda a forma de se manifestar. Às vezes, Ele não aparece mais nas emoções, mas nas circunstâncias. Outras vezes, não fala com palavras, mas através da paz que insiste em permanecer, mesmo quando tudo está desmoronando ao seu redor. É aí que você entende. Sentir não é mais necessário quando se aprende a confiar. Essa nova forma de presença é silenciosa, madura e constante. É o tipo de presença que não precisa ser provada todos os dias, porque se tornou parte de quem você é. Você já não busca mais por Deus fora, você o reconhece dentro. O que antes era busca, agora é habitação. E quando essa consciência desperta, algo muda profundamente. As orações se tornam conversas, a fé se torna descanso e o silêncio deixa de ser vazio, porque você finalmente entende que Deus nunca foi um visitante, Ele sempre foi o lar, mas há algo que Ele ainda quer te mostrar. Essa fase não é o fim, é o começo de uma nova forma de comunhão. Agora, você não caminha mais buscando sinais, mas levando a presença. Você se torna o reflexo do que antes apenas sentia, e é aí que o propósito de toda essa jornada se cumpre. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho, porque há algo novo sendo gerado em sua vida e você não vai querer perder as próximas mensagens que Deus preparou para te fortalecer. Depois que você passa pelo silêncio de Deus, nada mais é igual. O que antes te abalava, agora te ensina. O que antes parecia castigo, agora soa como propósito. Porque você começa a perceber que o verdadeiro milagre não é Deus mudar as circunstâncias, é Ele mudar você através delas. E essa mudança é silenciosa, mas profunda. Você já não busca mais sentir algo extraordinário, porque entendeu que a presença de Deus não se mede por intensidade, mas por constância. Ele não precisa mais provar que está com você. Agora é você quem prova que acredita, mesmo sem ver. É assim que nascem os gigantes espirituais, no terreno árido, onde o sentimento morre, mas a fé floresce. E o mais curioso é que quando você finalmente se acostuma com o silêncio, Deus começa a falar de novo, mas de um jeito diferente. As respostas vêm em forma de discernimento, de convicção, de decisões que simplesmente fluem. É como se a alma, antes inquieta, finalmente aprendesse a dançar no ritmo dele. É aí que você entende. Deus nunca te abandonou. Ele apenas te ensinou a reconhecê-lo em outra frequência. O que antes era um relacionamento de dependência, agora é de parceria. Ele não é mais o Deus que te carrega, é o Deus que caminha ao seu lado. E há algo ainda mais profundo nessa transformação. Você descobre que o mesmo Deus que um dia te fez chorar de emoção, agora te ensina a sorrir de paz. E essa paz é o sinal de que você entendeu o que Ele queria te mostrar o tempo todo. Mas há um mistério que poucos percebem. Quando Deus muda a forma de te guiar, Ele também muda o tipo de vitória que você experimenta. Antes, Ele te surpreendia com bênçãos visíveis. Agora, Ele te transforma através de conquistas invisíveis. Aquelas que acontecem dentro de você, onde ninguém vê. É a vitória sobre o medo, a dúvida, a necessidade constante
constante de prova. E essa é a verdadeira maturidade espiritual, quando você já não precisa que algo aconteça para acreditar. Quando o simples fato de acordar, respirar e continuar crendo já é uma forma de adoração. Deus se agrada disso. Ele se alegra em ver a fé que você construiu no escuro, a mesma fé que continua firme, mesmo sem sentir nada. Mas aqui vai uma verdade que vai mexer com você. Quando Deus se cala, Ele está te promovendo espiritualmente. O silêncio é o corredor entre o nível que você está e o nível que Ele quer te levar. E quanto mais silencioso o corredor, mais gloriosa é a porta que te espera no fim. Você está atravessando, mesmo que não perceba. E quando você finalmente atravessar, perceberá que o propósito nunca foi te fazer sentir mais, foi te fazer ser mais firme, mais sábio, mais parecido com Ele. Porque a fé não é um refúgio emocional, é uma transformação de identidade. E agora, a presença de Deus vive dentro de você. O tempo do sentir passou, o tempo do ser começou. E quem entende isso nunca mais volta atrás. Porque quem aprendeu a confiar no silêncio já entendeu o som do coração de Deus. Quando você para de sentir a presença de Deus, não significa que algo acabou, significa que algo começou. O silêncio não é o fim da história, é a preparação para um novo capítulo. E esse novo capítulo é diferente, porque não é sobre o que Deus faz por você, mas sobre o que Ele começa a fazer através de você. Agora, você não é mais apenas alguém que busca a presença. Você se torna alguém que a carrega. Onde você chega, o ambiente muda, não porque você sente Deus, mas porque Ele está dentro de você, se manifestando em atitudes, palavras e escolhas. É o início de uma nova forma de comunhão, mais madura, mais estável, mais profunda. E esse é o verdadeiro propósito do silêncio: transformar buscadores em portadores da presença. O tempo em que você chorou por sentir Deus foi o mesmo em que Ele estava te ensinando a ser como Ele. Agora, você entende que fé não é um evento emocional, é um estado de consciência constante. Lembra quando parecia que Deus estava distante? Pois é, Ele estava apenas te mostrando que a presença não está em um lugar, está em você. O templo sempre foi o seu coração, e o altar sempre foi o seu silêncio. E é por isso que, quando tudo pareceu vazio, Deus estava apenas limpando o espaço para habitar mais profundamente em você. O vazio não era ausência, era preparação. Chega um momento na vida espiritual em que você não precisa mais pedir sinais, porque aprendeu a caminhar com propósito. Você não precisa mais sentir Deus, porque o conhece. E conhecer é mais forte do que sentir. Sentir é temporário. Conhecer é eterno. Deus mudou a forma de te guiar, não porque te esqueceu, mas porque confia que você já aprendeu a reconhecer sua voz, mesmo quando ela não é audível. Ele não te abandonou, Ele apenas te promoveu. Você saiu da fase das emoções e entrou na fase da confiança. Agora, quando o silêncio vier, você não vai mais se desesperar. Vai sorrir, porque vai lembrar que o silêncio é a linguagem de quem já está maduro. É o jeito de Deus dizer: eu estou aqui, mas quero ver até onde você vai apenas crendo. E quando você continuar, mesmo sem sentir nada, o céu se moverá por você, porque a fé que age no escuro é a que mais brilha aos olhos de Deus. Essa é a fé que transforma vidas, cura corações e abre caminhos que o medo jamais ousaria percorrer. Então guarde isso. Quando você parar de sentir a presença de Deus, não é porque Ele se foi, é porque Ele te ama o suficiente para te ensinar a andar sem precisar vê-lo. E se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que está passando por esse mesmo silêncio. Talvez através de você, Deus mude a forma de guiar outra pessoa também.